Voltamos com o entrevistado deste canal, do canal Toca Aí. Nós estávamos falando, né, Michel, da sua transição ali já para profissional. Qual foram os artistas que você já tocou? Não precisa citar todos, até porque a gente sabe que são muitos, né? Mas faz um compilado aqui rapidinho. Então, no meu, assim, logo depois que eu virei assim músico de estar tocando sempre na noite, enfim, tendo oportunidade, meu primeiro grupo foi o grupo Lucidez. Foi o primeiro grupo assim que me deu oportunidade, no qual eu toquei no 94, naqueles programas que eram de auditório ao vivo, toquei na FM Um Dia. Tocava praticamente todos os dias com eles, né? E esse foi o primeiro grupo de porta, assim, de entrada, no sentido de realmente, cara, aí você tem... E aí eu enfim, tive um grupo que eu era violonista, né? Que foi a galera lá do Andaluá, que foi o meu último grupo. Era o grupo. E aí a galera, eu decidi sair porque justamente a minha vida estava tornando um rumo diferente, né? Diferente do foco de cada um que tinha ali. E aí tive a oportunidade com esse grupo que foi o Lucidez. E aí a minha vida foi caminhando. Eu trabalhava na época ainda. Nessa época eu trabalhava, meu último emprego foi com 21 anos. Que eu trabalhei numa farmácia, enfim. E ali foi a minha primeira oportunidade, porque eu continuando sendo músico, né? Enfim, tocando na noite, com grupos, não sei o quê, aquela história toda, todo final de semana. Eu recebi uma ligação do Jorge Cardoso, né? Que é o produtor, produziu o Negritude Júnior, enfim, produziu uma galera, Alcione. E aí ele me chamou para integrar no projeto do Carlinhos Jesus. Pô, legal, né? Que o Carlinhos, ele estava montando um trabalho chamado Samba do Carlinhos, que era junto com o balé dele, né? Que era junto com a companhia de dança, melhor dizendo. E aí esse primeiro trabalho foi realmente assim, um divisor de águas profissional também na minha vida, por conta das oportunidades que eu tive ali. Ali eu conheci a galera dali, que tinha um grupo também, a banda, tinha uns integrantes que eram um grupo de samba. Tem a panelinha, né? E aí nesse grupo a gente foi pra Argentina. Pô, que legal, cara. Né? Em 2010. E aí nós ficamos lá, tocamos no carnaval de lá, enfim. Foi muito legal até, foi uma experiência muito boa. E aí com o Carlinhos também eu fui para Xangai, fui para China, passei 9 dias lá, teve um festival, não digo nem um festival, foi tipo uma convenção de culturas mundiais, né, de cada país. E aí o Carlinhos foi chamado para representar o pavilhão do Brasil. Pô, levando o samba, enfim, e aí a gente foi muito legal até. E assim, esses trabalhos foram os trabalhos que, tipo, depois de 20, 21 anos, eu realmente falei, cara, e eu decidi continuar estudando, enfim, continuar. E aí eu tive minha primeira oportunidade assim, não foi a minha primeira oportunidade, porque dar aula eu comecei a fazer desde 2005, 2006. Que aí eu lembro que quando eu me formei em harmonia e estava estudando cavaquinho também ainda, eu peguei os primeiros alunos, né? E foi um deles até o Zequinha, que trabalha lá com o Gamadinho, meu brother, ele tá assistindo a gente. Meu parceiraço. E aí ele foi na realidade minha primeira cobaia. Vamos dizer assim. Toca muito, Zequinha. Come com farinha o cavaco dele. Foi a minha primeira cobaia, assim, de passar as coisas para ele, enfim. Ele hoje, graças a Deus, tá aí trilhando o caminho dele bem legal, eu tô muito feliz por ele. E aí, a vida foi desenrolando essa coisa também de dar aula, sabe? E aí, me bateu a vontade, depois desse trabalho do Carlinhos, de me preparar para eu fazer uma faculdade. Eu já estava realmente assim, vivendo só da música e tendo mais tempo para eu desenvolver esse lance de dar aula, enfim. Mas a faculdade você queria se aprofundar mais na história da música, seria mais ou menos? Não, eu queria me aprofundar em dar aula, em conhecer na realidade, como eu fiz licenciatura, eu queria conhecer pessoas, obviamente,
mas outros formatos que a música tem como uma forma de trabalho, de sustento. Legal. E ali eu conheci muita gente que faz mil coisas com a música e que vivem da melhor maneira, vivem, enfim, não só tocam com o artista. E assim, por que me bateu essa vontade, né? Não posso deixar de citar também que em 2010, 2010, eu recebi a oportunidade para trabalhar na Endo que é a Escola de Música Diogo Oliveira, como professor. Isso, a escola ainda estava nesse início de trajetória no sentido de chamar pessoas para agregar o trabalho lá. E aí comecei lá também, eu lembro que eu fiquei lá 1 ano e 6 meses com um aluno chamado Christian, até meu parceiro Christian. 1 ano e 6 meses dando aula só para esse aluno. É mesmo? Foi quando começou essa febre de vídeos, começou o YouTube mais ou menos veio nessa época, né? Orkut, essas coisas todas, a rede social começou a ter dar uma visibilidade, né, maior para as pessoas. E aí meu projeto era, na minha cabeça eu sempre botei, cara, eu preciso viver daquilo que é palpável a mim. Porque depois desse trabalho do Carlinhos, me surgiu a oportunidade, através do Júlio César, meu brother também, e eu fui chamado para trabalhar para prestar serviço ao Gustavo Lins. Gustavo Lins. E aí, Gustavão, meu parceiro, a gente se encontrou até tá fazendo faculdade de música também. Legal, hein? Alô, Gustavo, você é o próximo, hein? Vem ser entrevistado aqui no nosso programa, nosso canal, hein? E aí aí, enfim, comecei a prestar serviço a eles, e aí também, nessa época eu lembro que eu tava tocando assim com ele, mas também prestei serviço ao Clima Diferente, prestei serviço, enfim, a outros grupos também. E isso aí, eu sempre botei na minha cabeça que como eu falei, eu queria ter uma coisa palpável a mim em relação à parte de me sustentar. Uma rentabilidade. É um pouco complicada aqui no Rio, né? Na realidade, na música no Brasil em geral, né? Nós, infelizmente, ainda somos uma classe que não tem por ser uma coisa informal e por gerar muita renda, né, para o país e para as pessoas, a gente ainda não tem algumas regulamentações como outros ofícios têm. Que deveriam ter. Que todos nós, né, que trabalhamos com a informalidade deveria ter, mas ainda a gente luta e sonha para que isso aconteça, para que todos tenham a oportunidade de viver dignamente do que gostam de fazer, principalmente. E aí...